meus queridos. Bela tarde, hein? Paramos na aula passada, depois de uma revisão de eletrostática, onde eu ainda fiquei devendo revisar campo elétrico e potencial elétrico em esferas carregadas. Eu ia finalizar a questãozinha acabou não dando tempo, né? Então, olha só, uma questão da URGS. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparece. Na figura que segue, um próton de carga mais E encontra-se inicialmente fixo na posição A, em uma região onde existe um campo elétrico uniforme. As superfícies equipotenciais associadas a esse campo estão representadas pelas linhas tracejadas. Na situação representada na figura, o campo elétrico tem módulo, ele quer saber o módulo do campo elétrico. E aponta para, quer saber a direção e o sentido do campo elétrico, para onde esse campo elétrico está apontando. E o mínimo trabalho a ser realizado por um agente externo para levar o próton até a posição B é D. Ele quer saber o trabalho para carregar o próton da posição A para a posição B, mas não pela força elétrica, ele quer um agente externo. Um agente externo. Beleza. Perfeita questãozinha para revisar as fórmulas recentemente revisadas. Campo elétrico uniforme, só para campo elétrico uniforme eu posso usar aquela relação, a diferença de potencial entre os dois pontos, vamos usar x e y primeiro. Diferença de potencial entre os pontos x e y é o valor do campo elétrico uniforme e a distância xy medida paralelamente às linhas de campo ou linhas de força. E as linhas de campo ou linhas de força, elas são perpendiculares às superfícies equipotenciais. E também vale lembrar que as linhas de força apontam para a direção de menor potencial. Ou seja, já poderia dizer que o campo elétrico está apontando para a direita. Cara, pensa, bicho. Olha a quantidade de matéria que tem na física. Tu acha que eu decorei que as linhas de força ou linhas de campo elétrico apontam para a região de menor potencial elétrico? Eu não decorei. Sabe o que eu penso quando eu preciso lembrar para onde é que o campo, para eu lembrar onde é que o campo elétrico aponta? Eu faço na minha mente uma carga positiva, lembro que potencial elétrico é K vezes Q sobre D, ou seja, quanto mais distante da carga, menor o potencial. Tudo bem para vocês? Quer dizer que se essa linha aqui tem 10 volts, essa superfície aqui potencial, a próxima tem que ter menos, por exemplo, 5. E como é que são as linhas de campo elétrico geradas por uma carga positiva? São linhas de afastamento, não é isso? Pronto, aí eu sei que o campo elétrico aponta para a região de menor potencial elétrico. Tudo bem se tu quiser decorar. O campo elétrico aponta para a região de menor potencial elétrico, mas é uma decoreba meio bizarra, né? E são tantas as decorebas, eu prefiro amarrar na minha mente com uma lógica. E aqui eu já consigo lembrar que as linhas de campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Já lembro dessas duas propriedades importantíssimas. Bom, quer dizer que eu posso escolher quaisquer dois pontos do nosso campo uniforme. Eu vou escolher esses dois pontos aqui, ó. Vou chamar esse de x e esse de y. Qual é a diferença de potencial entre o x e o y? 100. O xy, meus amigos, nada mais é que o x menos o y, ou seja, 500 menos 400, por isso a colega está coberta de razão, 100 volts. A diferença de potencial é 100 volts. O campo elétrico eu quero calcular. E qual é a distância? Medido paralelamente à linha de campo. 0,1 metro. Está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 0,1 dá 1000 volts por metro. Campo elétrico, originalmente, a gente aprendeu em Newton por Coulomb, né? Agora a gente sabe que volt por metro é uma unidade equivalente.
Então, peraí, 1000 volts por metro é a primeira resposta, o módulo do campo elétrico. A direção é horizontal da esquerda para a direita, já matamos também. Só falta calcular o campo, o trabalho do agente externo. Deixa eu ver se nós teríamos duas respostas equivalentes aqui. Temos 1000 e para a direita. E o que vai definir o que está correto é o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica para carregar a partícula de A até B é o valor da carga que foi deslocada vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Foi a formulazinha que nós vimos hoje. Só que a fórmula que eu montei para vocês era assim, ó, VAB é WAB sobre carga. Pô, está dividindo, passa multiplicando e se transforma na fórmula que nós estamos usando. O trabalho da força elétrica para levar a partícula de A até B é o valor da carga, que ele falou que era E, vezes qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B? 300. O trabalho da força elétrica é 300 vezes Z joules. Porém, ele pediu o trabalho da força elétrica ou do agente externo? Do agente externo, né? O agente externo vai ter que fazer uma força no sentido oposto da força elétrica. Então, se a força elétrica fez o trabalho de 300E, o agente externo vai fazer o trabalho de menos 300E joules. Ele não falou o valor da carga, né? Então ficamos com 1000, direita e menos 300. E nessa questãozinha aqui, dessa lista da colega, deu letra A. Ótima questão. Ótima questão. Teve uma questão na nossa lista que aconteceu isso. Ele pediu o trabalho da força externa e calculando o trabalho da força elétrica dava um sinal. Mas como ele pediu da força externa, tinha que trocar o sinal. Parecido com aquela nossa análise da cadeira, né? O trabalho da minha força foi positivo. Mas se a cadeira não aumentou de energia, é porque teve alguma coisa que retirou a mesma quantidade de energia que eu fiz. O meu trabalho foi de um valor, o trabalho da força de atrito foi do mesmo módulo, mas sem o sinal oposto. Por isso que o trabalho resultante dava zero. Parecida a ideia. Muito bem. Para prometer o que para cumprir o que foi prometido, prometeu que foi cumprido não, né? Eu tenho que fazer uma última análise aqui para ficar honesta na nossa revisão. Cara, eu lembro que no meu terceirão eu decorei, eu não entendi, eu decorei. O professor quis me mostrar que se eu tenho uma esfera condutora carregada, se eu for analisar o campo elétrico versus a distância até o seu centro, ali está o centro da esfera, se eu for analisar o potencial elétrico medido em volts versus a distância até o centro da esfera, tem um padrão, né? Isso tem um padrão que é exigido no vestibular, que tu conheça esse padrão. E eu vou te confessar que eu não aceitei quando o meu professor me contou, eu decorei para o vestibular. O professor me disse que o campo elétrico de uma esfera condutora carregada era zero até a casca da esfera, que tem um raio R. Ou seja, até uma distância do centro igual a R, o campo elétrico era zero. Mas quando encostava na casquinha, o campo elétrico dava um certo valor. E se eu medisse o campo elétrico por fora da esfera, sem encostar na casquinha dela, o campo elétrico dava o dobro do valor. E aí sim começava a cair com o quadrado da distância. Cara, eu lembro do meu choque, do embrulho no meu estômago quando ele falou isso. Eu achava que a história de bolinha fechada e bolinha aberta era só uma loucura matemática. Mas o meu professor de física me disse que não, que na natureza isso acontece. Eu não aceitei. Eu levantei a mão várias vezes, quase destruí a aula do cara. Professor, me perdoa, por que isso acontece? Ele se enrolava todo, não explicava o porquê, que eu acho que ele não sabia. E eu engoli. Eu acreditei no livro, acreditei nele e falei, se o vestibular me perguntar, eu vou dizer aquilo. Por mais que eu duvide que seja verdade.
potencial elétrico, ele disse que no interior o potencial elétrico não mudava, dava sempre o mesmo resultado. Mas quando a gente começava a medir o potencial por fora da esfera, aí ele caía. Mas ele caía menos intensamente do que o campo elétrico. Isso aqui eu aceitei. Isso aqui eu aceitei. Agora deixa eu te explicar do meu jeito. Cara, vamos pegar aquela esfera ali e vamos fazer uma análise só com essas 4 partículas. Gente, é um absurdo imaginar uma esfera gigante com 4 prótons em excesso. É tão pouca carga que não vai dar para fazer análise. Eu teria que analisar a esfera com milhares e milhares, milhões de prótons em excesso, tudo bem? Para tornar a coisa verdadeira. Mas isso vai deixar prática a nossa análise. Campo elétrico, meus amigos, é uma grandeza vetorial. O campo elétrico por essa partícula positiva aponta para a direita. O campo elétrico dessa partícula aponta para a esquerda. Dessa aponta para baixo. E dessa aponta para cima. Essas partículas têm toda a mesma carga, não é? Estão todas à mesma distância, né? Por isso que é chamado de centro da esfera, né? Concorda comigo? Nós vimos na nossa revisão que o campo elétrico gerado por uma carga pode ser calculado por Q sobre D ao quadrado, onde o Q é em módulo. O K é a constante eletrostática, é igual para todo mundo nessa região. O Q é igual para todo mundo, porque são prótons, e prótons têm a mesma carga. E a distância até o centro é igual. Então vocês concordam que esses vetores campo elétrico têm que ter o mesmo módulo? E se eu for somar o vetor E1, o vetor E2, o vetor E3 e o vetor E4, o campo elétrico resultante dá 0. Acreditar naquele ponto ali é tranquilo, né? Acreditar que bem no centro o campo elétrico é 0 é factível. O campo elétrico é vetorial, os vetores ali são idênticos. Razoável. O que é difícil para o aluno é perceber que se eu fosse fazer essa análise vetorial aqui, ó, como é que tu escolheu aquele ponto, professor? Eu escolhi e minha mãe mandou, não gostasse daquele, cara, não tem problema, vou fazer desse aqui. Se eu vou lá e falo, minha mãe mandou, e pego qualquer ponto dessa esfera carregada, ao léu, escolhi aleatoriamente, vamos fazer análise vetorial naquele ponto? Não vai ser uma análise super precisa, né? Porque nós não estamos medindo as distâncias. Mas tu aceita que por eu ter me aproximado dessa partícula positiva, o campo elétrico gerado por ela aumentou a intensidade? Então, se antes era uma setinha assim, menorzinha, né? Agora é uma setinha um pouquinho maior, né? Concorda comigo? De afastamento, do mesmo jeito, não é isso? Se eu for fazer a análise do campo elétrico gerado por essa partícula, aponta para lá, né? Eu peguei um ponto praticamente à mesma distância, então esses vetores têm o mesmo módulo, faz sentido, concorda comigo? Tu viu o ângulo entre eles? Tu aceita que eles estão quase se anulando? Só não estão se anulando porque não estão na mesma direção, né? Concorda comigo? Se eu for somar esses dois vetores, vai dar uma resultantezinha apontando para lá, né? Concordas? Agora olha essa outra partícula carregada aqui, esse outro próton. Eu me distanciei dele, certo? Quando eu saí do centro e fui para esse novo ponto. Então é natural que o campo elétrico gerado por ele tenha diminuído. Concorda? Mas continua de afastamento, né? Portanto, tem que ser uma seta um pouco menor do que a original. Razoável, né? Faço a mesma coisa com aquele outro cara. Tu consegue perceber que somando esses vetores a tendência de dar 0 é enorme? Eu tinha dito que a soma dos dois maiores primeiro dava um vetorzinho pequenininho apontando para lá, né? A soma desses dois pequenininhos não dá um pequenininho apontando para cá? Não é razoável dizer que essa soma dá 0? Se tu perdesse tempo em casa fazendo um desenho com instrumentos de desenho todo preciso tal, e fizesse os cálculos, tu ia te impressionar que o campo elétrico ia dar 0 lá no interior. E não importa se tu faz análise aqui. Em qualquer ponto do interior da esfera, o campo elétrico dá 0. Só porque campo elétrico é uma grandeza V. 0. O chato é tu acreditar que quando eu for para a casca, quando eu for fazer análise vetorial na casca da esfera, já não vai dar 0. Olhem por quê. A mesma esfera com as
mesmos 4 prótons. Vamos fazer análise aqui nesse ponto da casca. Olha só o campo elétrico gerado por essa partícula. Razoável, né? Campo elétrico gerado por essa partícula. Razoável. Campo elétrico gerado por essa partícula. Percebam que as partículas mais distantes eu estou fazendo um campo elétrico menorzinho. Somar esses vetores pode dar zero? Tem como ele se anular? Não tem, cara. Não tem ninguém apontando para cá. Como é que vai dar zero se a galera está apontando para lá? É fácil perceber que o vetor resultante na superfície da esfera é radialmente disposto para fora da esfera, já que ela é possivelmente carregada, né? Então é natural perceber que quando eu encosto na esfera, para de dar zero, ó, dá um certo valor, né? Tu aceita que se eu desencosto da esfera, o ângulo entre esses vetores maiores vai ficar menor e o resultado tende a aumentar? Concordas que se eu chego para cá, o ângulo entre esses vetores diminui, né? Desculpa, o ângulo entre os vetores diminui e o resultado aumenta? Então tu vê, não é um absurdo dizer que o resultado vai aumentar quando eu desencosto a esfera, né? O que me revolta é dizer que de zero vai para um valor e de repente dobra. Esse salto me irrita. Porque não houve um salto aqui, tem. Eu me movi 1 milímetro. Concorda comigo? Mas é que é mentira mesmo. Na vida real isso não existe, Cacilda. Não sei por que os vestibulares, em vez de pedir para o aluno analisar uma esfera carregada que tem uma casca com uma certa espessura, pede para o aluno analisar uma casca infinitamente fina. E aí gera um resultado bizarro. Na verdade verdadeira, se eu fosse analisar uma esfera carregada, esfera essa que tem uma certa espessura D na sua casca, ela está positivamente carregada. Se eu fosse fazer a análise do campo elétrico em função da distância até o centro, até a distância do raio interno é zero campo elétrico, o que mostra que a nossa análise era honesta. Só que dessa face interna para a face externa, onde vai existir um campo elétrico, como foi demonstrado, não tem nenhum salto mágico, é uma linha reta crescente. Então tu vê, ó, esse é o gráfico do campo elétrico verdadeiro nos laboratórios. No vestibular, o cara deixa essa casca infinitamente fina e fica essa merda aqui. É uma merda, isso aqui não existe. Isso só na bosta do nosso vestibular que isso existe. Na vida real, o campo elétrico vai de zero até um valor máximo de maneira linear e crescente, bem palpável e bem lógico. Tudo bem? O vestibular vai te cobrar isso. Pouco provável que te cobre a verdade. Então nós temos que estar preparados para isso aí mesmo. Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, potencial elétrico K vezes Q sobre D. Cada partícula positiva gera um potencial positivo que somado dá um resultado positivo. Quando eu mudo a posição a partir do centro, me aproximo de algumas cargas e me afasto de outras. O potencial das que eu me aproximei aumenta, o potencial das que eu me afastei diminui. E a soma continua dando o mesmo resultado. Por isso que o potencial elétrico é constante e não zero no interior. E depois continua caindo. Observem que o campo elétrico cai mais intensamente porque está ao quadrado e o potencial elétrico cai menos intensamente por não estar elevado ao quadrado. Caramba! Para que cargas elétricas se movimentem, eu tenho que ter um campo elétrico atuando nela, ou pelo menos eu tenho que ter uma diferença de potencial. Quem está no exterior de uma esfera condutora carregada não vai sofrer ação de campo elétrico e não vai sofrer diferença de potencial, já que o potencial é constante. Portanto, é muito seguro estar no interior de condutores carregados. Seguro do ponto de vista de efeitos elétricos externos. Se aqui nós estamos envoltos em condutores, que são os vergalhões da construção, não quer dizer que se eu botar o dedinho na tomada eu não posso morrer eletrocutado, concorda comigo? O que eu quero te dizer é que o mundo pode acabar em tempestade elétrica. Nós aqui dentro não vamos morrer eletrocutados por raio. Um raio que vem de fora,
atinge a superfície metálica que nos envolve e se distribui por ela. E nós aqui ficamos tranquilos. Concorda comigo? Não confundir isso com não poder morrer eletrocutado. Eu posso pegar um fio e morrer eletrocutado aqui. Concorda? Legal. Blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday são explicados por esse gráfico aqui, por esses dois gráficos aqui. Fala, parceiro. Mas isso poderia só para a esfera, ou para um quadrado, ou para outras coisas poderia também. Bonita a tua pergunta. Cara, ó, se eu tiver um quadrado não, né? Um cubo feito de arame, certo? Aqui nessa região, próximo dessa face onde não tem arame, é perigoso. É perigoso. Não há garantias de que correntes elétricas ou cargas elétricas nesses vértices do quadrado, nessas arestas, não possam gerar algum distúrbio elétrico ali, bem na superfície. Bem lá dentro do cara não tem problema. Mas se eu botar mais condutores aqui, entendeu? Fizer uma gaiola, aí já melhorou a situação. Eu ainda correria um certo risco próximo das quinas. Porque como naquela quina não tem a simetria da esfera, seria um pouco perigoso colocar a mão bem próximo da quina, caso essa malha esteja carregada. Mas esse efeito é um efeito difícil de mensurar. Mesmo na faculdade é ruim de calcular o campo elétrico aqui na quina, tá? Se o professor fala lá, essa gaiola que tem 2 metros por 2 metros e é feita de alumínio, está carregada com uma carga de 5 coulomb. Calcule o campo elétrico a 2 centímetros de uma das quinas. Cara, se o cara não tiver um doutorado nessa porcaria, ele não faz essa conta. Mas o que eu posso te dizer é que mesmo nessa situação, se tu estiver bem no interior, tu está blindado eletrostaticamente. Só não vai colocar a mão muito próximo da quina ali, que fica meio perigoso. Eu fico meio confuso do que vai acontecer ali. Certo? Mas continua em blindagem eletrostática. Esse gráfico não vale. Não. Os gráficos só valem para a esfera condutora carregada finamente, com a casca infinitamente fina. O gráfico ficaria bizarro numa situação dessa. Certo? O gráfico ficaria delicado de desenhar. Não ficaria fácil. E eu não sei porque a esfera é simétrica. O quadrado não. Então eu teria que fazer um gráfico para cada fatia do quadrado. Ia ficar uma coisa bizarra. Altamente complexa a tua pergunta. Não tenho física para responder. Não sei como é que é o gráfico de um quadrado. Quadrado não, né? Outra, gente, isso aqui não é um círculo, tá? Isso aqui é uma esfera, né? Por que o gráfico está honesto? Porque não importa como eu vou medir a distância até o centro da esfera. Para qualquer lado da esfera que eu vá, eu vou encontrar a mesma coisa, né? Agora, eu não tenho física para pegar um cubo metálico, carregar esse cubo e fazer um gráfico do campo elétrico versus a distância até o centro. Eu não tenho física para isso, eu vou te confessar. Tá, mas tem um computador estudando, por caso. Aonde? Por causa que ali na esfera tem o computador anula, por causa que todos os pontos vão estar... Sim, perfeito. Então ali vai ter um estudando, não vai? Aonde? Ali aonde? No cubo. Em que lugar do cubo? Qualquer um. Eu não sei te responder. Eu só tenho que te responder num ponto do cubo. Eu só tenho física para te responder o que vai acontecer no centro do cubo. O que vai acontecer no centro do cubo? Se aluno, zero. Aqui eu sei. Aqui eu não sei. Quanto mais longe do centro do cubo, mais delicada vai ser a análise. E bem no cantinho ali, o campo elétrico não vai ser nulo. Vai ser próximo de zero, mas não vai ser nulo. Quanto mais próximo da quina do quadrado, mais confuso eu vou ficar. Mais difícil vai ser a matemática para prever essa encrenca. Certo? Mas se me botarem um quadrado desse aí, eu vou estar tranquilaço. Pode me botar numa tempestade elétrica, eu posso estar pelado e molhado ali dentro. Eu vou estar bem feliz, sabendo que vou sair vivo. Certo? Por isso que quando eu estou na minha casa, que é feita com concreto e vergalhão, o mundo pode estar caindo lá fora em raio, eu tenho certeza que aquela noite eu vou sobreviver. Certo? Mesmo a minha casa sendo quadrada. Sacou? Eu quero te dizer que o vestibular não pode te cobrar o que tu está querendo saber. Certo? Nem eu sei te responder, já estudei física pra caramba. Então tu vai ter que estudar alguns anos de física no curso superior para responder a tua pergunta. Porém, eu continuo afirmando que isso é blindagem eletrostática. Show. Altas perguntas. E aí, galerinha? Tem mais?
visão. Vamos avançar um pouquinho, vamos gastar esse finalzinho de aula para só de repente bater um papinho. Já recebeu a apostila, né? Vamos dar uma olhadinha. O que a nossa física nos traz?